mergulhar naquele mundo fantástico num RPG de mesa é a melhor sensação que tem. Especialmente quando você se sente lá dentro mesmo. Você sente que, caramba, esse mundo vive para além de mim, ele é real. E como é que narradoras e narradores podem passar essa sensação mesmo? Quais são as técnicas que nos ajudam a tornar o mundo mais vivo quando a gente está mestrando? Esse é o tema de hoje. Bem-vindos ao Barraco do Ladob. Com as dicas de hoje, vamos deixar os seus jogadores achando que esse mundo que eles estão vendo lá é a realidade. E para fazer isso, são dicas muito simples. Se você tiver outras técnicas, bota elas no comentário, que a discussão, entre nós é o que faz enriquecer esse hobby maravilhoso. Então, não vamos perder mais tempo, simbora. Quando a gente mestra, um bom jogo de RPG não é sobre a história, ele é sobre os jogadores, os heróis vivenciando a história. Porém, o mundo fica mais interessante quando ele é criado de uma maneira que ele funciona independente dos jogadores a princípio. E os jogadores vão influenciar ele só depois. Porque quando a gente está com isso em mente, um mundo que vai acontecendo coisas, que vai vivendo ali, sem a influência dos jogadores, os jogadores vão perceber esse mundo mais vivo, pois ele parece que ele acontece, que eles não têm como controlar ele a não ser quando eles estão no local da ação. E que é o da vida real, é assim, A gente não tem todo aquele planejamento. E para criar isso, a gente tem que afetar as coisas que acontecem no dia a dia, seja ao nível individual de um NPC, um personagem do mestre, seja no clima ou na sociedade. Então, esses três aspectos é o que a gente vai agora analisar, como deixar eles funcionarem independentemente. A primeira técnica é mais simples, que é o começo, é você ter um calendário. Você pega um desses calendários de cozinha e você vai marcar nesse calendário de cozinha 3, 4 dias ali. Você vai marcar neles e você vai escrever que nesses 3 ou 4 dias vão acontecer coisas que tem a ver com a região que eles estão. Pode ser um acidente, uma ponte ali vai cair, uma carroça cheia de mantimentos. Ela vai cair naquele dia, não interessa. Se os jogadores estiverem exatamente naquela posição, no dia que você definiu que essa carroça vai cair, de repente eles podem ter um efeito sobre isso, maravilha. Mas se não, a carroça cai e isso vão ser... você vai contar isso, vai integrar na história. O pessoal vai ouvir, nossa, caiu uma carroça, mantimentos, a gente tá assim comigo. Então os jogadores vão perceber, caramba, caiu a carroça ali. Você pode até indicar que, olha, isso aqui é uma ponte que tá perigosa, a ponte tá fraca, antes até. Então quando a carroça cai, você já deixou até, o que eles chamam de foreshadow, aquela coisa na cabeça deles, e eles vão, nossa, isso tá perigoso, tem que consertar essa ponte aí. Outra, um acidente é um exemplo. Você pode botar que vai ter a visita de um lorde, tá marcado ali, no dia 20 do tal mês, vai vir um lorde visitar a cidade. No que você sabe disso como mestre, você já sabe, dias antes começam eventos lá. Ou seja, o pessoal vai estar talvez embelezando as ruas, trazendo flores, vai ter muita comida chegando na cidade, gente que quer ver o lorde, então chegando. Então esse evento vai correndo ali e os jogadores vão perceber, nossa, está acontecendo alguma coisa, será que isso é importante pra gente, será que não? Mas tanto faz, é um evento que ocorre nessa região. Então esses dois eventos são eventos que têm a ver com a sociedade, com as pessoas que estão na região. Um outro tipo de evento que você pode colocar, é o nosso segundo ponto, é o clima. Se você já define para 1 ou 2 semanas qual vai ser o clima, por alto, eu não estou falando de ficar horas fazendo nada, é pegar esse calendário e marcar. Essa semana vai ter uma chuva pesada aqui, nessa outra semana aqui vai ter uma seca, seria exagero, mas vai ser só um grisalho, aqui vai ter um temporal. Pronto, aqui você marca as chuvas, ou seja, o que seja, você pode também trabalhar a história sabendo dessa história. Vai ter nuvem chegando no dia anterior. No dia depois da chuva, as coisas também estão diferentes. E os jogadores vão perceber, o clima vem e vai. Se você tem druida, melhor ainda, porque eles vão tentar descobrir qual é o tempo que vai vir e você já sabe, tu não vai ter que inventar na hora. E agora eu vou dar uma dica, assim, uma dica bônus, que são 2 livros antigos aí, que às vezes a gente encontra no eBay, ou o pessoal que procura pela internet. O Oriental Adventures, da primeira edição do Advanced Dungeons and Dragons, da D&D, e os Poor Wizard Almanacs do D&Dzinho. Por que eu tô trazendo esses 2 livros? Porque eles 2 usam essas técnicas que eu acabei de explicar bem conscientemente, mas de maneiras diferentes. Eu acho que vale a pena explicá-las nesses vídeos aqui, porque é uma técnica que você pode copiar e que são muito poderosas. No caso do Oriental Adventures, eles têm uma tabela para o evento do ano, depois o evento do mês e depois os eventos da semana. E como é que funciona isso? Quando você joga o evento do ano, ele vai dizer se nesse ano vai ter um grande casamento, nesse ano vai ter uma guerra, nesse ano vai ter fome. E aí esse grande evento, ele meio que marca todo o ano. Porque, por exemplo, no ano que o grande evento é uma guerra, isso quer dizer que vai ter, provavelmente, com maior chance, bandidagem pra lá e pra cá, porque o pessoal tá se mexendo, mercenário, soldado atacando vila. Como vai ter esse tipo de coisa, também vai ter provavelmente queimada. Então, as tabelas de eventos dos meses, quando é o evento de guerra, já muda. O que vai acontecer quando o grande evento é guerra são outras coisas do que vai acontecer se, por exemplo, o grande evento for fome.
Porque se for fome, isso quer dizer que vai ter movimento de gente se mudando de vila, abandonando. Mais bandidagem ainda, porque vai estar faltando ali a comida e tal. Às vezes gente inocente se tornando bandido, se mudando para outros lugares. Eu acho uma parada muito bacana para quando a gente quer deixar o nosso mundo ainda mais vivo, isso da gente saber quais são os grandes temas que vão estar acontecendo nesse nosso mundo. É um livro super para aconselhar, para dar uma pesquisada, Oriental Adventures da primeira edição. E agora o Puro Wizard's Almanac, ele faz diferente, ele funciona assim. Eles têm como se fosse um ano inteiro retratado. São 3 a 5 eventos por mês, onde está escrito o que é o evento, quais serão os seus resultados e o que é que os jogadores podem fazer para influenciá-lo. Quando um mestre pega aquele Puro Wizard's Almanac, ele não precisa nem criar mais a história. A narradora pode simplesmente olhar os eventos lá e à medida que os jogadores estão passeando e vão descobrindo eles, o jogador acaba indo atrás desses eventos e a campanha vai acontecendo. Uma outra técnica é você pegar o livro e simplesmente usar para a tua campanha. Adapta o que está lá para o teu universo. Mas os temas dos eventos você utiliza. Então também é uma dica que fica aí muito boa para quem está assistindo esse vídeo. Criar um calendário com os eventos, resultados e como os jogadores podem influenciá-los. Com isso, nós encerramos as dicas de hoje. Espero que isso ajude você a deixar o seu universo ainda mais bacana, mais imersivo para os seus jogadores. Peço, bota o like aí, bota aquela inscriçãozinha para saber quando tem vídeo novo, né? Em geral, toda quinta. E vamos que vamos.